Olá, turminha! Giovânia voltando aqui para o nosso segundo momento de aula, tá bom, meus amores? E agora nossa aula será de ciências, tá certo? Gostaria que você prestasse bastante atenção. Fique ligado na aulinha de ciências, porque nós estamos estudando sobre a diversidade dos seres vivos, não é isso? E aí nós vimos, né, neste capítulo, a diversidade do planeta, né, na Terra. Vimos sobre as plantas, né, sobre os fungos, lembra? Pois é, todos os animais, né? E também vimos sobre as características de alguns animais, como eles se locomovem, a cobertura dos animais, o corpo dele, a alimentação. Não foi isso, crianças? Vamos só relembrar, né? Aqui o que a gente já estudou. A gente viu que os seres vivos, os grupos dos seres vivos são as plantas, os animais e nós seres humanos, não é isso? Então, a gente viu sobre as plantas, a diversidade das plantas, também sobre todos os animais. Quando se refere aos animais, se refere a todo tipo de animais, tá certo? Incluindo também os insetos, tá certo? As bactérias, os fungos, não foi isso que a gente estudou? Pois é. Também estudamos sobre as características dos animais. Como assim? Como eles se locomovem, né? Que uns se locomovem andando, outro rastejando, outro voando. É a locomoção dos animais, né? Isso. Vimos também a cobertura, né? Que alguns animais são cobertos por pelos, outros por escamas, outros por pele mesmo, né? Outros por penas, não é isso? Outros são mais caracudos, não é isso? Então, essa foi o que estudamos, tá certo? E vamos dar continuidade nessa atividade para encerramento desse capítulo, ok, baby? Então, preste atenção. Temos aqui um resuminho, tá bom? Para você responder a sua página 15 do Vamos Relembrar, se você tiver alguma dúvida, tá certo? Aí você volta aqui nesse pequeno texto, nesse pequeno resumo, para você pegar algumas respostas. Aí você faz a leitura e daí você pode completar o Vamos Relembrar, tá certo, crianças? Diz o seguinte, os seres vivos. Os seres vivos, eles ocupam os ambientes aquáticos e terrestres, podem ser classificados em plantas, fungos e bactérias e animais, não é isso? As plantas, por exemplo, não se locomovem e produzem seu próprio alimento, absorvendo nutrientes do meio ambiente, não é isso? A gente viu que as plantas, elas produzem o próprio alimento dela e que as plantas, elas liberam o oxigênio para todos os outros seres vivos, né? E retém o gás carbônico dos outros seres vivos, não é isso? Os animais também, né, outro grupo de seres vivos, se alimentam de outros seres vivos, né? Podem se locomover, diferente das plantas, elas não saem do lugar, mas os animais sim. Elas se locomovem por meio de asas, nadadeiras, penas, patas, rastejando o corpo. Podem apresentar pelos, escamas, pernas, carapaças, concha e cutícula. Enquanto a alimentação dos animais, a alimentação dele pode ser carnívora. Tem os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Relembrando, carnívoros já vem fácil de você identificar essa alimentação. São os animais que comem carne, não é isso? Herbívoros são os animais que comem vegetal, plantas. E os onívoros, eles comem os dois, tanto carne quanto o vegetal, tá certo? Só um pequeno resumo para lhe ajudar a auxiliar na atividade do Vamos Relembrar, tá certo? Agora, vamos caprichar na escrita, né, da sua atividade, tá certo? Página 14 e 15 será a atividade de ciências. Vamos lá? Então, abra aí o seu livro nessas páginas e preste atenção. Primeira questão diz o seguinte: observe as imagens e faça o que se pede. Aí tem os animaizinhos, né? Ó, 5 animaizinhos. Você vai observar, descobrir o nome de cada um. E aí você vai escrever o nome de cada animal no item A. No item 2, ele pede o seguinte: agrupe esses animais seguindo os seguintes critérios. Locomoção, aí você vai, os mesmos animaizinhos aí da questão 1,
você vai agrupar ele. Os que nadam, aí você nada, aí você vai escrever o nome dos que nadam que tem na imagem, tá certo? Os que voam, aí você vai escrever o nome dos que voam na imagem, certo? Os que andam, aí o nome dos que andam, tá certo? Você vai agrupar eles aí na locomoção. Onde vivem, mesma coisa. Ambiente aquático, os animais, eles vivem tanto no ambiente terrestre, quanto aquático, quanto aéreo, não é isso? E aí você vai fazer a mesma coisa, agrupar. Ambiente aquático, por exemplo, no aquático, quem são os animais aí que vivem no ambiente aquático? Aí você vai escrever o nome deles. No ambiente terrestre, quais são deles? Certo? Também sobre a alimentação, certo? Quem são os carnívoros aí, desses 5? Aí você vai escrever o nome deles. Quem são os herbívoros? Você bota herbívoros e o nome deles. Onívoros e o nome deles, tá certo? Tudo relacionado a esses animais, esses 5 animais que você tá vendo aí na imagem. Beleza? 2. Observe os nomes de animais do quadro abaixo e em seguida faça o que se pede. Você vai fazer a leitura dessa lista de nomes de animais que tem aí, vários animais, observe aí a lista de animais, para poder responder aos itens A, B e C, ok? Primeira pergunta, no item A, você vai responder o seguinte: circule de azul os animais que voam, certo? São esses animais que estão aí na lista acima. De vermelho, os animais que saltam e de verde, os animais que andam. Tá certo? Aí, essa atividade aí do item A se refere à locomoção dos animais, tá bom? Aí você vai circular com a cor pedida. B, circule de amarelo os animais carnívoros que têm pelos. Aí você vai observar aí na leitura, né, das palavras quais são os que têm pelos. C, qual dos animais listados tem asas, mas não voa? Aí você vai observar aí qual do o animalzinho aí que tem asa, tá certo? Desse, mas ele não voa, tá certo? Vamos relembrar isso? Retorne os conteúdos trabalhados neste capítulo, complete os quadros com as palavras da lista. Aí você tem um quadro de palavras, né? Aí nesse quadro, e você vai tentar encaixar ela completando o quadro, tá certo? Dica, qualquer dúvida, você pode refazer a leitura do conteúdo, tá certo? Pode também olhar o texto, o resumo do texto que eu postei aí no slide, tá certo? Para você completar direitinho essa atividade, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido essa explicação, tá bom? Então, tia Vânia vai ficando por aqui. Fica com Deus e até amanhã. Cheiro no olho. Tchau!